Então vamos lá, respondendo aí sua pergunta, vou desenhar que fica mais fácil. Tem uma aula que eu explico especificamente sobre isso, né? Na aula de protagonismo, autorresponsabilidade. Então na vida nós temos aí algumas esferas, né, da nossa vida. E a pergunta que você me fez é como é que eu faço para controlar estresse, ansiedade, principalmente com relação em outras pessoas. Então olha só, na vida existem três zonas, eu chamo isso aqui de 3 zonas. Então você tem essa zona menor, você tem essa zona aqui um pouquinho maior e você tem essa outra zona aqui, ó, que é a maior de todas. Essa zona de fora eu chamo de zona de controle. Então aqui você tem a zona de controle. Essa zona aqui de dentro, um pouco menor, é a zona de influência. E essa zona aqui, menor de todas, é a zona de comando. Então a gente tem a zona de controle, zona de influência aqui dentro e aqui pequenininho a zona de comando. O que é a zona de controle? Zona de controle é a zona de Deus. A zona de controle é as coisas que não dependem de você, que só cabem a Deus, ao universo, ao que você quiser chamar. Por exemplo, você não tem controle sobre o país que você nasceu, você não controla o sexo que você nasceu, você não controla a família que você nasceu, você não tem controle sobre ter nascido com a cor de pele que nasceu, com a cor dos olhos que nasceu, você não tem controle sobre se você nasceu com determinada deficiência ou não, se você nasceu numa família pobre ou rica, você não tem controle sobre isso. Isso aqui está no controle de Deus, do universo, do que você quiser chamar. Depois você tem aqui a zona de influência. Quem é que está na zona de influência? Na zona de influência nós temos as pessoas. Você tem aqui pai, mãe, namorado, namorada, marido, esposa, colegas de trabalho, amigos, parentes, familiares. Você tem aqui as outras pessoas que fazem parte do seu convívio, do seu cotidiano. E aqui você tem a zona de comando. Olha só, você não tem controle sobre isso aqui, porque aqui quem tem controle é só Deus. E aqui na zona de influência, já está chamando, né, o nome. O máximo que você consegue fazer aqui é influenciar, mas você não tem controle sobre essas pessoas, você não tem comando sobre essas pessoas. A única coisa que você comanda é essa zona aqui, é a zona de comando. É aqui que a magia acontece, é aqui que existe o poder pessoal, é aqui que existe o protagonismo. O que acontece? Onde é que está toda a fonte de estresse e de ansiedade? A fonte de estresse e de ansiedade que faz o seu cérebro começar a produzir cortisol no seu corpo é quando você fica gastando tempo e energia emocional com a zona de controle e com a zona de influência, e gasta pouco tempo com a zona de comando. A pessoa fica reclamando, eu bem que poderia ter nascido nos Estados Unidos, nossa, eu poderia tanto ter nascido numa família rica, nossa, eu poderia tanto ter isso e aquilo, nossa, por que não foi assim? Então a pessoa fica gastando tempo e energia com as coisas que ela não controla, ou então ela fica com falsas expectativas aqui, ó, na zona de influência, e ela fica reclamando, nossa, essa pessoa poderia fazer isso, se aquela pessoa fizesse isso, nossa, se isso mudasse, se essa pessoa mudasse de atitude, de comportamento. Então ela fica criando falsas expectativas aqui, ó, dentro da zona de influência, mas ela não comanda essa zona, no máximo ela influencia, e a expectativa é isso aqui, a expectativa está aqui em cima, só que a realidade é aqui embaixo. E aí essa lacuna aqui a gente chama de frustração. É quando as pessoas não correspondem àquilo que você esperava delas, não agem de acordo com o que você espera delas, porque aqui você tem as suas regras, mas na verdade o que acontece são as regras delas, porque a gente está falando da vida das outras pessoas. E aqui na zona de comando é onde existe o poder pessoal. Então onde você tem que gastar mais de 90% do seu tempo é na zona de comando, é onde cabe apenas a você, depende única e exclusivamente de você. É quando você para de se preocupar com a zona de controle, porque você sabe que isso aqui é da conta de Deus, para de reclamar das circunstâncias através das outras pessoas, porque você sabe que você não comanda e não controla a vida delas, e preocupa apenas com o que você pode fazer. O que está no seu alcance? O que você tem nas mãos? Quais os recursos que você tem? O que você pode fazer sobre isso?
E é aqui que o poder pessoal acontece, é aqui que existe, essa é a zona do protagonista, que ele para de se vitimizar porque os outros deveriam, porque os outros poderiam, porque Deus poderia, e ele se preocupa apenas com o que ele pode fazer. E aí, quando você gasta tempo e energia, o que acontece? Essa zona de comando, ela começa a expandir para a zona de influência e você começa agora até a exercer mais influência sobre as pessoas. Então, olha só, você não controla o que acontece, mas você comanda o que você faz com o que aconteceu. Você não controla o que as pessoas fazem, mas você comanda o que você faz sobre o que elas fizeram. Uma metáfora para você entender isso é a metáfora do barco. Eu não controlo o mar, eu não controlo o vento, eu não controlo as correntes e as marés, mas eu comando o leme do barco, eu comando a direção das velas. Não importa o que acontece, não importa o que acontece aqui, não importa o que acontece aqui, importa o que eu faço com o que acontece. Não importa o que disseram sobre mim, importa o significado que eu dou para isso. Eu não posso controlar as atitudes das outras pessoas, mas eu sou o único responsável pelos meus pensamentos, pelos meus comportamentos, pelas minhas ações. O nome disso é autorresponsabilidade e protagonismo. Todas as vezes que você está estressado ou estressada ou que você está ansiosa, é porque você está gastando mais tempo e energia aqui e está gastando pouca energia aqui. O protagonista sempre tem uma escolha. Uma frase que eu aprendi com o meu mentor é o seguinte, ó: todos os problemas têm soluções simples quando são tomados por um protagonista, mas você tem que gastar mais de 90% do seu tempo aqui, na zona de comando, e para de se preocupar e de se importar com o que os outros deveriam ou poderiam fazer e não fazem. Se importa só com o que você pode fazer.